Shalom, graça e paz, alunos de êxito. Vamos para a quarta aula do módulo 2, ok? Pai querido, Deus amado, diante do trono da graça, nós entramos em sua presença para pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, compreensão desta aula, para que o Senhor abra o nosso entendimento e, através do Teu Espírito, possamos compreender com clareza, meu Deus, cada aula, para que nós possamos ser formados como líderes de êxito, para que nós possamos ter êxito no nosso ministério, no nosso chamado e na seara do Senhor, pois assim te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Portanto, quarta lição, abraçando a visão do discipular. Inspiração. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e versículo 20. Primeiro ponto, discipular. Podemos definir a palavra discipular na Bíblia através dos termos hebraicos. Eu não sei falar o português, imagina hebraico. É Yara e Lamed. Não sei se a pronúncia é essa. Yara significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, atirar, visar, arremessar, lançar em linha reta. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, verso 8. Lamed significa instruir, treinar, estimular, incitar, ensinar, fazer alguém aprender. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48, 17. Segundo ponto, como se estabelece a visão do discipular? Como se estabelece a visão do discipular? A visão do discipular se estabelece no relacionamento do discipulador com o discípulo. As definições acima revelam o caráter de Deus investindo em nós, através de Jesus, para que procedamos de igual modo. O ato de discipular confere a cada um dos filhos de Deus responsabilidades especiais para com aqueles a quem estão discipulando. Isso quer dizer que não podemos negligenciar a tarefa de cuidar dos nossos discípulos, dando a eles uma referência segura, a fim de que tenham em quem se espelhar. Para que isso aconteça, é necessário estarmos refletindo claramente o caráter de Cristo através de nosso procedimento. Então,
Nós temos que se dedicar, nós que somos líderes, você que quer ser líder, temos que se empenhar ao máximo para treinar os nossos discípulos, para consolidá-lo, firmá-lo, ensiná-lo, orientá-los, porque Deus, Ele não desiste de nos ensinar o caminho reto, a verdade, entendeu? Então, nós líderes temos que ter a mesma visão de Deus. O líder, ele é para isso, ele tem que estar empenhado para ensinar, porque tem muito embaraço, na mente do discípulo. E aí nós líderes temos que trabalhar ao máximo para tirar os embaraços e colocar a palavra de Deus, alinhar a vida deles na palavra de Deus, entendeu? Então nós temos que se empenhar ao máximo para a gente conseguir consolidar esses discípulos, treiná-los, ensiná-los, firmá-los, acompanhá-los, para que eles possam se firmar. Então nós temos que abraçar a consolidação, abraçar de verdade, se dedicar de verdade, Então eu louvo a Deus que hoje eu estou, ajudando, exercendo um pouco do conhecimento que eu tenho para poder treinar vocês, ensinar vocês, Então eu abracei esta causa para ensinar. Então a gente tem tempo, entendeu? A gente, por mais que a nossa vida é uma correria, quando nós abraça a consolidação, quando nós abraça, os nossos discípulos, nós tiramos tempo, entendeu? Para poder ajudá-los, ensiná-los, orientá-los, abrir os olhos para que eles possam se firmar. Terceiro ponto, como se fundamenta? Como se fundamenta? A orientação apostólica dada por Deus nas cartas escritas à igreja fundamenta a visão do discipular, equipando os discípulos e assistindo-os com o objetivo de levá-los a uma vida e serviços frutíferos. Vejamos em Éfesos 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos acompanhando os nossos discípulos, vamos ensinando, treinando, orientando, edificando, orando por eles, e vamos observar o desempenho deles, até descobrir em cada um qual é o seu chamado, entendeu? Analisar em cada discípulo, cada dom que eles têm. Se tem discípulo que tem um dom, de pregar, e ele tem um dom também de louvar, então ele já pode, ter dois ministérios, o de levita e de pregador da palavra, Então nós temos que começar, você tem um dom de Deus para pregar, e ensiná-lo, motivá-lo a desejar esse ministério da pregação. Como levita,
Tem outro que já tem a capa da oração, que gosta de orar, né? Então esse já, o ministério dele já é o que? Na área da intercessão. Então já é trabalhar ele para caminhá-lo para o ministério da intercessão. Então nós temos que, além de ensinar, além de consolidar, acompanhando, alimentando, orientando, tirando os embaraços, ajudando a curá-los das feridas emocionais, dos problemas cotidianos deles, né? E aí nós temos que agora observar o talento deles para conduzi-los a exercer o ministério de cada um. Tá entendendo? Então o líder ele tem que estar atento a esses detalhes. Parte B, transmitindo a verdade. A cada geração sucessiva de convertidos, isto é, discipulando aqueles com quem você mantém contato, para que estes possa, por sua vez, discipulem aqueles que são do seu círculo de relações, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, e confiou a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, o apóstolo Paulo, ele, em suas cartas a Timóteo, incentivava Timóteo, né, a treinar pessoas idôneas, né, pessoas que estavam ali verdadeiramente capacitadas para poder transmitir também o ensinamento para outros, né, para que haja um círculo, né, um círculo que vai alcançando cada vez mais almas. O líder treina o discípulo repassa para outros, entendeu? Para atraí-los para Cristo. Aqueles que são atraídos vai atrair as pessoas do seu convívio, tá entendendo? E assim vai passando, né, o ensino, a palavra, o testemunho, e alcançando as vidas, né? Então o apóstolo Paulo ele treinava Timóteo, ó, o ensinamento que eu estou te dando, né? Procure pessoas que você vê, né, que elas consigam passar também, né, o ensinamento que você está recebendo de mim, que você passe para elas passar para outros, e aí você vai conseguindo alcançar mais rápido almas. Você vai conseguindo cada vez mais multiplicar discípulos, porque não é só você ganhando, mas você treinando seus discípulos a ganhar também, a atrair, a trazer, a convidar para a célula, a convidar para a igreja, para ouvir uma palavra, receber uma oração, e assim vai havendo a multiplicação, né, de almas, de vidas no reino de Deus. Essa multiplicação do fruto fiel e santificado só será eficiente se for obedecida por discipuladores, líderes que primeiro vivam a verdade na pureza e poder do Evangelho. Assim, cada nova geração de frutos fiéis num corpo de Cristo manterá a semelhança do fundador, Jesus, cuja vida e caráter não são apenas proclamados, mas se acham presentes na vida daqueles que discipulam em seu nome. Então, para uma célula, né, ela crescer, ela multiplicar,
o discípulo ele tem que entender que não depende só do líder, entendeu? O discípulo ele tem que compreender que ele tem que começar a atrair pessoas, a trazer pessoas, a buscar pessoas também, tá entendendo? Da mesma forma que o líder vive, o que ele ensina, o que ele prega, ele está o que? Se consagrando, ele está jejuando, o líder está lendo a palavra, o líder está estudando para ter alimentos sólidos para alimentar os seus discípulos. Enquanto o seu líder está buscando, poder, unção, relacionamento, intimidade com Deus, então o discípulo ele vai buscando também mais vidas, vai convidando mais vida para trazer para a célula, para tanto o discípulo como aquele que ele ganhou serem alcançados, abençoados pelo poder de Deus. Tá entendendo? Então, quando o discípulo ele entende que ele tem que produzir, frutos também, então ele não fica só esperando o líder, entendeu? Ele vai atrás também, ele vai convidar, ele manda convite, ele convida as pessoas para vir para a célula, entendeu? Para ir para o culto e tudo, e aí vai se multiplicando. O discípulo vai ajudando o seu líder a ganhar almas, a multiplicar, a sua célula, tá entendendo? Então aquele que o líder uma vez ganhou, consolidou, tá treinando e tudo, agora tá na hora do discípulo ser grato, não só a Deus, mas ao seu líder, de ajudar agora, na obra, ganhando almas, buscando vidas. 4 pontos. Quais os princípios da visão do discipular? Quais são os princípios da visão do discipular? São os princípios que perfilam o caráter do discipulador, que é a santidade, Então, assim, quais os princípios da visão do discipulador, Então, quais são os princípios da visão do discipulador? São os princípios que perfilam o caráter do discipulador. A santidade. A santidade tem que fazer parte do caráter do discipulador. Tá entendendo? Tem que fazer parte. Não tem como ser líder sem santidade. Tá entendendo? Não tem. Como é que um líder, contaminado, sujo, impuro, imundo, cheio de pecado, de mentira, de erro, de falha, de mudanismo dentro dele, vai conseguir libertar vidas? Como? Não tem como, Então, o caráter de um discipulador, é visto através da santidade, da pureza, O que é santidade? Separado do que é impuro. Santidade é separado do que é impuro, separado das coisas que é imunda, separada do mundo, das coisas do mundo, separado de coisas da tecnologia, da plataforma digital que contaminam. Então, quem é santo se santifica mais ainda, entendeu? Então, o caráter de um discipulador é visto na santidade. Então, não tem como, meu amigo, querer ser líder, exercer, o discipulador, ser discipulador para discipular vidas, vivendo completamente no pecado, na mentira, na rebeldia, no erro, na falha. Não, tem que ser santo, tem que abraçar a santidade, E fidelidade, a Deus, a palavra, fidelidade ao seu líder superior,
fidelidade, meu amigo, na casa, na família, no casamento. Isso tem que fazer parte do caráter de um discipulador, santidade e fidelidade. Como é que a pessoa quer ser líder, quer discipular a vida, se ele é infiel ou ela é infiel ao casamento, é infiel ao seu líder, é infiel ao seu pastor, é infiel a Deus? Não tem que manter a santidade, tem que manter a fidelidade, ok? Isso tem que estar no caráter de um verdadeiro discipulador, né? A verdadeira santidade, a fidelidade e que gera um compromisso. Então, se o líder, né, se o discipulador ele vive a santidade e uma fidelidade, então ele vai ter compromisso com Deus, com a palavra, com a família, vai ter compromisso com os seus discípulos. Está entendendo? Então, isso temos que colocar na nossa cabeça, que não tem como ser discipulador de vidas vivendo a vida de qualquer jeito, da forma que quer, da maneira que quer. Não. Temos que viver a santidade, fidelidade e manter o compromisso com o reino de Deus, com as almas, com as vidas, com a família. Ok? 4.1 Santidade. Texto básico. Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. Então, a santidade, né? A santidade, ela é um fato que nos faz ter a convicção de esperar a volta de Jesus. Quem não é santo, quem não vive a santidade, que não vive a santidade, é impossível subir quando Cristo voltar. Por isso que Apocalipse diz, aquele que peque mais, aquele que está sujo, se suje mais. Mas o que está santo, se santifique mais. Por quê? Porque o que quer viver no pecado, pode pecar. O seu destino é o lago de enxofre. Mas o que vive uma santidade, se santifique. Porque quando Cristo voltar, você estará com a sua salvação garantida. Então, né, o texto básico é que nós temos que manter a nossa santidade diante de Deus, na espera, né, da vinda do nosso Senhor Jesus. E nós temos que manter a santidade diante de todos os homens. Então temos que manter a nossa santidade diante de Deus, para agradar a Deus. Temos que manter a nossa santidade para esperar a vinda do nosso Senhor Jesus, que Ele vai vir buscar uma igreja pura, ok? E manter a santidade diante dos homens, para que os homens não haja em nós, não vejam em nós, não encontrem em nós escândalo algum de corrupção, de pecados escondidos, entendeu? Então temos que manter essa santidade. A palavra santidade tem origem na palavra grega agiosone, concordância de Stroge, e significa o processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada. E a qualidade da santidade na conduta pessoal é o princípio que separa o crente do mundo. Hagiosone nos consagra ao ministério do discipulado,
no corpo e na alma, encontrando realização na dedicação moral e uma vida comprometida com a pureza. A santidade faz com que cada característica do nosso caráter seja submetida à inspiração divina e receba a sua aprovação. Então, quem vive na santidade é aprovado por Deus, entendeu? Quem vive na santidade é aprovado por Deus, entendeu? Jesus vivia na santidade quando estava no seu ministério aqui na terra, e o Pai tinha o maior prazer de bradar nos céus e dizendo: eis aí o meu filho amado em que me comprazo. Por quê? Porque Jesus decidiu viver na santidade para agradar o Pai. Tá entendendo? Então, quando nós se dedicamos à santidade, obedecemos à santidade, né, para agradar a Deus, né, Deus ele nos ouve, nos responde, nos aprova, ok? 4.2, fidelidade. Texto básico: como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Provérbios 25:13. Tá entendendo? Então, assim, quando o discípulo ele é fiel ao líder, o discípulo, ele, pela sua fidelidade, ele traz refrigério à alma do líder, entendeu? Quando o discípulo ele é infiel, ele traz tristeza para o líder, para o seu discipulador, tá entendendo? Então imagine, né, uma professora numa sala de aula com vários alunos, e aí ela vai passar conteúdo para ensinar aqueles alunos, e aí os alunos começam a desrespeitá-la, a não dar ouvido, a bagunçar. Por mais que aquela professora seja profissional no seu ramo, as atitudes daqueles alunos vai trazer o quê? Tristeza para o trabalho dela. Então, muitas das vezes, a infidelidade de um discípulo pode ocasionar tristeza, né, na alma do seu líder. Por isso que Provérbios ele fala aqui como frescor de neve no tempo da ceifa. Assim é o mensageiro fiel para com que o envia, porque refrigera a alma dos seus senhores, entendeu? Então, quando nós dá ao discípulo uma tarefa, né, para ele exercer, e ele cumpre essa tarefa por causa da fidelidade dele para com seu líder, para com seu discipulador, né? Então o discipulador, o líder, ele fica com refrigério, com alegria, com um senso ali de um trabalho que está sendo realizado através de uma fidelidade do seu discípulo. Então traz alegria, traz um refrigério, né? Mas quando não executa, traz uma dor de cabeça, traz uma tristeza, entendeu? A palavra fidelidade na Bíblia deriva do termo fiel, que no hebraico é emunar, concordância de Strong, e significa firmeza.
estabilidade, lealdade, consciência, constância, segurança, aquilo que é permanente, duradouro, constante. Emanar vem da raiz amã, que fala sobre estar firme, certo, estabelecido, estável. Emunar é traduzida frequentemente como fidelidade também. Então, você vê que a fidelidade, ela não é passageira. Uma hora o discípulo é fiel e uma hora passa a ser infiel. Não, é permanente. Porque fidelidade é questão de consciência. Entendeu? A fidelidade, ela é questão de consciência. Quando eu tenho consciência, eu entendo o motivo, a razão por que eu tenho que manter a minha fidelidade, independendo das circunstâncias. Tá entendendo? Independente das circunstâncias, se eu tenho consciência, né, eu tenho que entender que a minha fidelidade tem que ser pro resto da vida. Tá entendendo? Tem que ser pro resto da vida. Então, temos que ter esse caráter dentro de nós, de fidelidade permanente. Não uma hora sou fiel, não uma hora eu cumpro, não uma hora eu obedeço e depois jogo tudo pra cima e começo a ser infiel. Não, é permanente, mano. É permanente. Porque a fidelidade tem que ser permanente. 4.3. Compromisso. Texto básico. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial, mas anunciou primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimentos. Atos 26, 19 e 20. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente, né, à visão celestial para anunciar, mas anunciei primeiramente ao de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimento. Então, compromisso, né? Um compromisso. Se eu tenho um compromisso com o reino de Deus, eu tenho que manter o meu compromisso de cumprir a minha tarefa, né? Como aqui o rei Agripa, né? Ele entendeu a visão celestial que tinha que anunciar o evangelho, né, para os lugares aonde o Senhor mandou, né? Em Damasco, Jerusalém, Judéias, os gentios, porque Jesus não diz ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder, para que anunciei o evangelho, né, aos quatro cantos do confim da terra. Então, o rei Agripa entendeu a visão celestial, que ele não tinha que ter um compromisso só com o povo, né, mas de obedecer em todos os locais. Ele tinha que levar o evangelho, levar a palavra do arrependimento, para que todos pudessem se arrepender e obedecer a Deus. Diferente, né, de Jonas, que Deus mandou Jonas e a Nínive pregar a palavra para salvar aquele povo, né? E o que foi que Jonas fez? Não queria ter o compromisso de salvar
a cidade de Nínive, porque no coração dele ele queria que aquele povo morresse, tá entendendo? Que aquele povo morresse. Mas quando nós vivemos uma santidade, uma fidelidade, e nós temos compromisso com Deus, nós temos que fazer o que Deus está mandando, porque é um compromisso com o reino, é um compromisso com o meu cargo, o meu ministério, o meu chamado. Tá entendendo? Vamos supor que você é um levita e você, né, você é convocado para ir louvar em certo canto. Aí você, eu não vou por causa disso, por causa daquilo, o compromisso com o reino de Deus. Você vai ser infiel, desobedecer no seu compromisso com o reino de Deus, porque você está levando as coisas para o lado pessoal. Quando se trata de reino de Deus, nós não podemos comparar, né, as situações pessoal, para o lado pessoal. Eu não vou isso, eu não vou não, porque isso e aquilo. Não, é um compromisso com o reino de Deus. O rei Agripa tinha um compromisso porque ele entendeu a visão celestial, que ele tinha que ir aos 4 cantos, ele tinha que ir a todos os lugares, ele tinha que levar a palavra a todos os lugares, porque esse era o chamado, esse era o dever, essa era a obrigação dele. Então ele entendeu a visão e ele manteve o compromisso dele de levar ao máximo de pessoas a palavra do arrependimento, para que as pessoas viessem a arrepender. Vamos supor, você tem um compromisso, né, de pregar, e aí você está escalado para pregar. Aí do nada você recebe um convite para ir para um aniversário, para ir para um passeio, e aí você manda uma mensagem anulando o seu compromisso de ministrar, para ir você fazer a vontade de outras pessoas, que o seu compromisso é com o reino de Deus. Isso é o quê? Você está abrindo mão de um compromisso que você marcou, você confirmou que estaria na obra, que estaria lá para fazer a obra. E no último tempo, você desmarca o compromisso com o reino de Deus, você desmarca o compromisso com o seu líder, você desmarca o seu compromisso que você tem com as coisas de Deus, para poder assumir outro compromisso com outras pessoas que não tem nada a ver. O que é isso? Embaraço, irmão. Isso é embaraço. Da mesma forma que temos que manter a santidade, da mesma forma que temos que manter a fidelidade, é a mesma forma que nós temos que manter o nosso compromisso. Tem que cumprir o compromisso com o ministério, com o reino, com o líder, com aquele consolidador que está lhe consolidando, entendeu? Então é compromisso, ser fiel, obedecer, cumprir. O apóstolo Paulo estava totalmente comprometido com o objetivo do seu chamado, pregar o evangelho, e assim estabelecer o seu discipulado. Então, o apóstolo Paulo, ele manteve, né, o seu compromisso, onde ele diz que eu combati um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Então, ele foi até o final, ele manteve a santidade, ele manteve a fidelidade, ele manteve o compromisso, que era morrer para o mundo, para cumprir a sua convocação de pregar o evangelho, de entregar sua vida ao evangelho para ganhar o máximo de alma.
Então ele combateu um bom combate, lutou para pregar, porque não foi fácil. Porque veio muitas guerras, muitas lutas, veio muitos fariseus, veio muitos contra, ele pregar o evangelho, mas ele lutou para pregar. Ele não deixou ser paralisado. Vinha pessoas tentando, impedir dele pregar, mas ele lutou para pregar. Ele combateu para cumprir o chamado dele. Aí ele combateu um bom combate, terminou a carreira dele, guardou a sua fé. Entendeu? Ele guardou a sua fé, porque a sua fé, pronto, era a esperança agora de receber o galardão, a recompensa do seu trabalho, do seu compromisso. Guardou a fé para receber o galardão da sua santidade, da sua fidelidade, do seu compromisso ao reino de Deus. Porque o que adianta lutar para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, terminar o teu ministério e não ter fé para receber a recompensa? O que adianta? Tem que lutar para fazer a obra de Deus, tem que lutar para ganhar almas, tem que lutar para ter compromisso, para ter fidelidade, para ter santidade, sabendo que você tem que guardar sua fé, porque uma hora ou outra vai chegar sua recompensa, o seu galardão, porque Deus vai lhe honrar. Tem que ter a fé guardada para receber. 5 pontos. Aprendendo a abraçar a visão do discipular. Parte A. Aprendendo, 5 pontos. Aprendendo a abraçar a visão do discipular com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Parte A. Só um momento. As profecias messiânicas, como Isaías, tá aí os versículos, leia aí, prevêem que o caráter civil de Jesus faria uma obra específica e agiria com obediência incondicional e imaculada, Então aí, abraça a visão do nosso mestre dos mestres. Leia aí os versículos aí para você compreender. Então, o nosso Senhor Jesus, através das profecias que relataram acerca dele, que ele permanecia fiel, incondicionalmente, obedecendo incondicionalmente, mesmo as pessoas blasfemando dele, mesmo as pessoas batendo nele, cuspindo nele, chicoteando ele, mas ele permaneceu fiel. Ele poderia ter negado ali na hora da peia. Uma pessoa coloca uma arma na tua cabeça, tu vai continuar a pregar o evangelho? Vou te matar agora. Tu vai continuar? Se tu for continuar, vou te matar agora. E a pessoa diz: não me mate, porque eu vou negar Jesus, eu vou negar. Aí quando a pessoa diz assim, eu vou negar. Aí tu nega Jesus, então confessa, eu vou negar. Aí o cara vai, aí tu negou, pá! Te matou mesmo assim, e aí vai pro inferno. Rapaz, temos que ser fiel, servir até a morte. Eu não nego Jesus, tu vai me matar mesmo? Então eu não nego. E aí se você disser, eu não nego, aí pá, pode bater catolé e tu continuar pregando o evangelho, e o que ia te matar se converter através da tua fidelidade, seu abençoado. Parte B.
Para abraçarmos a visão do discipular, precisamos aprender o Espírito de Jesus como servo. Pois sabemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Tá entendendo? Muitas das vezes a gente, quer... tu é o meu líder. Tu é o meu líder. Tu tem que só me servir. E tu não vai servir também, não? Só quer ser servida? Não, temos que servir, meu amigo. Entendeu? Temos que abraçar a visão do nosso mestre, o nosso Jesus, o Filho de Deus. Ele deu exemplo que o que importa é servir do que ser servido. Tá entendendo? A pessoa quer me servir, aí eu vou só... igual aqueles filmes lá que o rei fica sentado na poltrona, aí os servos lá banando, trazendo comida, aí o rei lá, só recebendo lá o serviço lá, que nada. O nosso Jesus não é essa figura que os filmes mostram. Nosso Jesus não estava em tronos, esperando as pessoas virem até ele servir, não. Nosso Jesus ia para as ruas, ia para as favelas, ia para as vielas, para servir as pessoas. Entendeu? Servir, honrá-las, trabalhar para elas. Esse é o maior exemplo. Nós não recebemos unção para ser servido. Nós recebemos unção para servir, ok? Mais as pessoas, servir o reino, servir a nossa liderança. Amém? Cristo procura aqueles que servirão sem buscar conhecimento, procurando exaltá-lo generosa e obedientemente, tornando-o conhecido. Ok? Então nós não podemos servir com interesse. Tá entendendo? Quando nós servimos, quem vai nos dar a recompensa é o Pai, é Deus que vai nos dar a recompensa. Não podemos fazer as coisas esperando as pessoas nos recompensar, meu irmão. Não fique esperando. Se você ajuda o seu líder, não fique esperando o seu líder lhe ajudar. Pelo contrário, quando você serve o seu líder, Deus vai ver e vai usar outro para lhe honrar, porque você honrou seu líder. Eu faço tanto pelo meu líder, eu faço isso pelo meu líder, eu faço isso pelo meu líder, e o meu líder não faz nada por mim. Aí quer dizer que tu tá dando com a direita pro teu líder, esperando ele te dar na tua esquerda. É muito fácil, né? A gente dá para a pessoa, espera logo, imediatamente ela nos dá o dobro. É a mesma coisa do amigo secreto. A pessoa compra o melhor presente, aí dá. Aí ela vai esperar que a outra que tirou ela dê o mais caro que ela comprou. Aí quando recebe um pente, ela quer isso. Eu dei o melhor, eu comprei o melhor. Quando nós serve com mais intensidade alguém, nós pode receber o serviço de alguém não da mesma proporção, mas entenda que alguém está nos servindo. Ela está servindo ela na condição dela. Nós, se pode servir mais, nós vamos servir mais, mas de repente aquele que está nos servindo não tá nos servindo
como nós servimos o outro, mas o que importa é o que nós estamos fazendo está vindo até nós. Então, Jesus, ele deu esse exemplo, que o que importa é servir sem querer nada em troca, ok? Parte de tais servos, discipuladores e discípulos, estabelece sua personalidade e ministérios através de sua própria devoção e obediência a Jesus, sua disposição de servir sem interesse. Então, tenha disposição de servir, ok? Bote no seu coração que o servir para você é melhor do que tudo, do que receber elogio, do que receber presentes. Bote na sua cabeça que é um prazer você servir, ajudar, estender a mão, ok? Isso é o maior prazer, é servir sem interesse, sem intuito. Eu vou servir o meu líder para ver se ele me unge como um líder de célula. Quer ser ungido por homem, meu irmão? Ou por Deus? Você quer servir para ser honrado pelo homem, ou você quer servir para ser honrado por Deus? Porque se você está servindo o homem, esperando que o homem lhe retribua, então tira o seu cavalo da chuva antes que ele pegue um resfriado e morra. Porque você vai ter uma decepção. Porque o princípio do servir é para que Deus olhe, veja e nos honre, não o homem. Conclusão: as bases do discipulado na visão celular visam instruir. Olha aí a base. As bases do discipulado na visão celular visa instruir, dirigir, treinar, estimular e ensinar pessoas no caminho em que devem andar. Olha aí, pega isso aí. Vai cair aí na tarefa, na prova. Entendeu? As bases do discipulado na visão celular visa, né? Por isso que eu gasto mais tempo ensinando, orientando, do que tá só orando. Quando alguém quer oração, vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar primeiro, deixa eu te orientar primeiro, deixa eu te ensinar primeiro. Porque o que importa, irmão, porque a pessoa ela quer oração, né? Porque ela quer logo um milagre. Eu não dou na mão dela o peixe, não. Eu não dou na mão dela o peixe. Vem cá, deixa eu lhe ensinar como é que você vai pegar o peixe. Deixa eu lhe ensinar qual é a linha, qual é o anzol, qual é a isca e aonde você vai jogar para você mesmo pegar o peixe. É muito bom, né? É muito bom eu pagar o preço por ti, pegar o peixe por ti e colocar na tua mão, né? Bonitinho. A visão é essa. A visão é ensinar você a saber pescar. A visão é essa, é ensinar, é orientar, é dirigir, é treinar, é estimular, ensinar pessoas no caminho em que deve andar, para ela conseguir ter êxito no seu ministério, na sua vida. É possível concluir então que discipulador é o processo de uma vida. Quando entramos na realidade do discipulador, compreendemos que não podemos viver mais exclusivamente para nós mesmos. É isso que eu ensino. Quando nós quer um cargo, quando nós quer abraçar o reino de Deus, nós vamos morrer, meu irmão.
Nós não vamos ter mais lazer, não. Nós não vamos ter mais lazer como tinha, não. Nós não vamos ter aquela vida de comodismo como tinha, não. Vamos ter que suar, vamos ter que trabalhar, vamos ter que se dedicar. Tá entendendo? Então, se você quer continuar com a sua vizinha, com a sua vidinha de lazer, beber água de coco na praia ou na piscina, tira o teu cavalo da chuva antes que ele pegue um resfriado e morra. Porque para ter um rei, para ter um ministério, para ser um discipulador, para ser um líder, você não vai viver mais para você, você vai viver em prol do reino de Deus, das pessoas. Mas devemos adotar um estilo de vida que nos permita compartilhar daquilo que Deus tem feito em nós. Não podemos desconsiderar o fato de que, ao assumirmos o treinamento de novos convertidos, estamos nos tornando como que pais espirituais deles. Essa missão demanda tempo, esforço, dedicação, renúncia e, sobretudo, muito amor a Deus e às vidas que chegam à casa do Pai. Então, irmão, nós não vamos ter mais vida para nós. Nós vamos gerar filhos e vamos se dedicar para cuidar, meu irmão. Para agradar ao Pai por amor a Deus, não a nós, não a nossa vida. Jesus diz: aquele que não negar a si mesmo e não carregar a sua cruz não é digno de mim. Então nós temos que perder a nossa vida, perder o nosso lazer, perder os nossos desejos que nós temos para se dedicar aos filhos que nós vamos gerando. E isso vai precisar muita de dedicação, muito tempo para orientar, porque não é só um, meu irmão. Quanto mais filhos nós for gerando, mais tempo eles vão precisar de nós. Por isso que nós temos que entender: quer ser líder? Esqueça a sua vida para viver pela vida dos outros. Amém? Pai, muito obrigado por esta aula. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa cada vez mais nos abençoar. Essa lição, abraçando a visão do discipular. Muito obrigado. Nos ajude a abraçar, meu Deus, esta questão do abraçar, do consolidar. Abraçar, Senhor, as vidas, ajudá-las. Pai, nos ajude a cada vez a entender esse princípio, Pai, para que nós possamos cumprir a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém? Dá um glória aí, irmão, dá. Oxe.